Olá, estamos de volta com mais um programa no Alto do Salto. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa bem interessante, que faz um trabalho bem bacana. Mas antes eu gostaria de falar com vocês. Nós estamos entrando em época de Copa do Mundo. E é um período em que aumenta muito a violência contra a mulher, né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho desse detalhe aí. Os homens têm que maneirar um pouquinho nas bebedeiras, porque não adianta descontar o nervoso do time perder na esposa, né? Então, vamos aproveitar a Copa do Mundo para se divertir, vamos aproveitar para torcer pelo Brasil. Lembrando que a Confederação Brasileira de Futebol está tão preocupada que esse ano ele iniciou uma campanha e o Corinthians já fez um jogo voltado ao enfrentamento à violência contra a mulher. Mas vamos falar com a Clemilda. Se apresenta para a gente, Clemilda. Fala do seu trabalho um pouquinho. Falo sim, Sueli. Olá, tudo bem com você? É sempre um prazer estar aqui, podendo auxiliar, contribuir com a sociedade em geral. Meu nome é Clemilda Souza, eu sou formada em administração, eu sou pós-graduada em gestão estratégica, sou coach, sou master em PNL e sou especialista em hipnose clínica, Sueli. Eu faço hipnose, eu sou hipnoterapeuta. Então eu uso das ferramentas da hipnose para auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional e na superação também de limites, de violências, de fobias. É isso que eu faço. Estou à disposição aí de vocês e sempre sua. Consiste em que exatamente o seu trabalho? Como é que você usa ele para ajudar as pessoas? Olha, muitas pessoas têm procurado hoje a hipnose como forma de tratamento, tá? Então tem os psicólogos, tem o psiquiatra, tem a medicina tradicional. E a hipnose foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 92, viu? Ela já é aceita como uma ferramenta importante no desenvolvimento humano e na superação de limites. Quando uma pessoa me procura hoje no consultório, ela chega lá com vários problemas, de repente pelo simples fato de travar na hora de dirigir. Então ela tem habilitação, ela dirigiu muito tempo e de repente foi possuída por um medo muito grande. Então a hipnose consiste em resgatar o momento da trava do medo, onde aconteceu aquele momento, ressignificar aquele momento para que ela possa ter uma vida comum voltando a dirigir. Isso no caso de dirigir, mas tem aí fobias de baratas, aranhas, né? Mulheres, eu tive casos de mulheres com medo de se relacionar, né, de constituir família, de crianças, inclusive, de homens também. Mulheres que já não sentiam mais prazer em viver e mulheres que sofriam de síndrome de Estocolmo, né? Então, essa síndrome da mulher que é violentada, ela sofre uma violência emocional, psicológica e corporal também, violência física, mas ela não consegue deixar a pessoa que ela diz que ama tanto que não consegue dormir sem ele, né? É muito comum, né? A mulher ser vítima, mas ela desenvolveu laços afetivos, porque ela convive com ele, mora com ele, é o pai dos filhos. E como é que você desenvolve esse trabalho com essas mulheres? Então, com essas mulheres, a gente começa com a questão da valorização da vida, da autovalorização, mostrando para ela do que ela é capaz de fazer e da condição que ela tem, da necessidade e da possibilidade dela ter, sim, uma vida, um futuro familiar de muito sucesso. Normalmente, no meu consultório, eu faço uma entrevista, uma ficha que a gente chama de anamnese, mas é uma entrevista com a pessoa, onde a gente faz perguntas de todo o histórico familiar dela, Sueli. Então, desde a questão do que ela aceita como contexto de família, os membros mais importantes da família dela. E nesta avaliação, a gente não avalia só a resposta, né? Tipo, meu pai é maravilhoso, a minha mãe é guerreira. Mas, por exemplo, o que tem por trás deste pai maravilhoso, né? De repente, a boca fala, as palavras falam que o pai é maravilhoso. Quando você fala assim, me diz um defeito do seu pai, ou me diz uma situação na sua infância que te desagradou.
E aí ela já traz um momento em que o pai batia na mãe, né? Por quê? Porque ele estava alcoolizado. Então, o pai é maravilhoso, um super pai, nunca deixou faltar nada, mas marcou na cabeça dela o momento em que o pai agredia a mãe. Então, aí já vai trazendo, olha que interessante isso, né? A mulher, ela vai trazendo um histórico e a impressão e a ideia de família que ela tem na cabeça dela é que aquilo é comum e que o casamento é para a vida inteira e que as coisas têm que durar e que ele só está num momento nervoso, daqui a pouco passa, ou é só a bebida, mas ele é maravilhoso. E aí ela vai se justificando porque ela não tem autoconhecimento, Sueli. Então ela não sabe dos limites dela, ela não conhece ela na essência dela. Interessante, mas dá para a gente afirmar então que os fatos vividos no passado acarretam os problemas hoje das pessoas? E você acha que tem bom resultado a questão da hipnose? Sim, eu não acho. Afeta. Tem certeza? Tenho certeza. Olha só, existe um estudo científico, por exemplo, que estuda a hereditariedade familiar e às vezes eu uso isso no consultório para explicar a questão da superação familiar, né? Uma família que, por exemplo, existe uma passagem da Bíblia, não me perguntam onde está, porque eu não sei, mas eu vejo que as pessoas usam de vez em quando, né? Que a pessoa paga até a 4ª geração por um mal causado na família, né? Então tem isso. E um estudo científico nos Estados Unidos, eles colocam como hereditariedade familiar. Então, uma família que ela é constituída à base de violência 5, 6 gerações atrás, essas bases, essas violências, elas vão se repetindo na hereditariedade. Olha, Multiplicando, vai se multiplicando. Então, se o meu pai foi concebido disso, atraiu a minha mãe, que também sofreu por isso na infância dela, entende? E que geraram filhos, que no caso eu, que atraio um marido que também tem isso. Olha a questão da atração, né? E que eu vou gerar filhos e que tem esta possibilidade também. Então, não é que é a questão da 4ª geração, mas uma questão de um histórico familiar que vai se repetindo. E como que pode quebrar isso? É possível quebrar isso? É possível quebrar isso. Olha, né, é necessário quebrar a 4ª geração. O problema é que a 4ª geração vai se tornando 5ª, 6ª, e a partir da minha mais 4 para frente, assim por diante. A partir do momento em que eu tenho o meu autoconhecimento, eu sei do meu histórico, eu sei disso e eu não quero isso para a minha vida, né? Eu me proponho a cortar isso. Como que eu corto isso? Na mudança do meu comportamento. Então, eu vou fazer diagnósticos, eu vou procurar uma ajuda profissional. Se tem coisas na infância que travam seu relacionamento, por exemplo, medo de falar em público, problema com fazer amizades, problemas de manter amigos, por exemplo, alguma coisa na sua infância aconteceu que bloqueou este seu relacionamento. E o seu inconsciente, a questão mental, a questão do seu inconsciente para te defender, faz você ter um comportamento que não seja tão aceito pela sociedade. Uma questão de autodefesa mental, né? E aí, para você se defender, você acaba falando mais alto, ou gritando, ou não consegue levar um estudo adiante, não consegue pegar uma promoção no serviço porque não consegue aceitar ordens ou regras, ou cumprir limites e prazos. Enfim, são coisas que vêm acarretando e que vêm transformando a vida de mulheres e homens em geral por uma questão vivida na infância, de um histórico familiar. Tá, eu acredito muito no trabalho terapêutico. Você acha que uma pessoa que está numa situação de um trauma profundo ou medo, ela dá para somar a hipnose com o acompanhamento psicológico? Sim, dá sim e é aconselhável. Por exemplo, eu tive um caso de uma depressão pós-parto, né? Eu tive uma situação muito séria de depressão pós-parto, de rejeição das crianças. E as crianças já não eram mais bebês recém-nascidos e depois desse parto, ela procurou um psiquiatra e tomando remédio e fazendo acompanhamento psicológico, mas sem muito êxito, tá? E já tinha aí 8 anos. E as crianças são gêmeos, crescendo já com 8 anos com essa dificuldade.
E então ela participou de uma palestra minha, onde eu estava falando da questão do relacionamento interpessoal, que para você se dar bem com o outro, você tem que se conhecer, relacionar-se bem consigo mesmo, né? E nessa palestra, no final da palestra, ela veio me procurar e marcou um horário comigo. Na segunda sessão, Sueli, a gente diagnosticou, né, numa indução, né, no momento em que ela estava num estado como se estivesse dormindo, porque a hipnose é isso. É como se a pessoa estivesse dormindo, ela não está dormindo. Ela está consciente o tempo todo, mas a gente vai passando informações e comandos, onde a mente da pessoa vai passeando pela vida dela, tá? É mais ou menos isso. E num momento dessa indução, ela se viu brincando com uma criança, né? Então ela se viu brincando com uma criança, era um menino, e quando ela voltou emocionada, mas feliz, bem, respirando bem, coração tranquilo, feliz. E aí eu falei, me fala um pouquinho de como foi a sua experiência. E ela me relatou que ela estava brincando com uma criança. Compreende? Haja vista que ela estava lá por uma questão de uma depressão pós-parto. E ela tem gêmeos. E nesta indução, ela coloca que ela estava brincando com uma criança e era um menino de 1 ano e 8 meses. Me fez entender, então, que existia uma outra gravidez, né? E depois eu perguntei para ela quem era esta criança. Ela falou assim, era meu filho. E o que aconteceu com ele? Então ela começou a chorar. Por que ela começou a chorar? Porque ela se lembrou de uma gestação que ela perdeu quando ela estava grávida de 7 meses. Então são duas. Então tinha uma outra gestação antes dessa. E aí ela ficou muito emocionada. Ela ficou emocionada porque mexeu com ela, trouxe para ela uma situação que ela não lembrava mais. Ela não tinha mais isso na consciência dela, porque a mente, para proteger ela, foi muito sofrimento perder, né, um filho. Uma gestação sonhada, desejada, de 7 meses, e perder de repente um filho. Então isso machucou, isso apagou da mente dela. Com a hipnose, trouxe esta lembrança. Com mais 2 sessões de hipnose, a gente foi ressignificando aquilo e o convívio com as crianças foi mudando, né? Foi mudando e não teve mais necessidade de continuar. E então eu encaminhei ela para um acompanhamento psicológico. Que é necessário, né? Sim, exatamente. Por quê? Porque ela, passando com o psiquiatra, ela começou o desmame dos psicóticos, né? E para ela poder ter o controle da vida dela, uma questão emocional, de equilíbrio, de autorrealização, eu solicitei a ela e encaminhei para uma profissional psicóloga que desse andamento no caso. Mas o principal dela, ela descobriu que era o que tinha causado aquele medo nela, aquela situação dela. Porque a hipnose vai na contramão, né? A gente costuma não mexer nos traumas, para não trazer mais traumas, para a pessoa não ficar mais abalada. E a hipnose mexe. Ela mexe e rompe? Olha só, ela mexe e rompe, ela mexe e ressignifica. Entendi. Tá? Porque assim, se eu sofro, eu sofro uma violência na minha infância de quase morte, né? O ser, ele luta pela vida. Então, desde que ele é concebido, né, a concepção do encontro, da fecundação ali, o feto, o ser, ele luta pela vida. Então, o tempo todo é lutando pela vida. Tanto que a nossa autodefesa é maluca, a gente não sabe do que é capaz de fazer, né? E quando a gente passa por um trauma de quase morte, a gente luta para a defesa constante. E é quando a gente apaga da mente aquele problema, aquele trauma. Quando a hipnose traz esse trauma de volta, ele ressignifica. Por que aconteceu aquilo? Qual foi a situação? Aquele problema passa a ser visto de uma outra forma. Exatamente. Então, é você hoje, superada, bem-sucedida, passando por outros limites, mas reconhecendo, olha, é por isso que eu tenho medo de carro. É por isso que eu tenho medo de carro, porque eu quase fui atropelada na minha infância. Puxa vida, mas a pessoa que estava lá estava numa situação, hoje a vida me dá tal condição, e aí ela ressignifica aquele momento dela. Então, ele deixa de ser trauma. Você falou medo de barata, né? Uma coisa que as mulheres têm medo de barata. E você atendeu algum caso que as pessoas tivessem medo? Tenho sim. Eu tenho casos de medo de barata, eu tenho casos de medo de aranha, eu tenho casos de medos de escuro,
né, de pânicos e de fobia. O que que acontece? A pessoa, quando ela se encontra, quando ela vê hoje, eu não posso ver barata, porque tem os níveis do medo, né? Tem o medo que você foge e tem o medo que te trava. O medo que te trava é aquele medo que você não consegue correr e te deixa estática, né? E te cria um pânico. E se você não trabalhar essa questão do medo da barata, ele vai influenciando em outras coisas. Quando a pessoa procura o tratamento na hipnose, as induções de hipnose vai levar no momento em que ele criou aquele medo e por que daquele medo, né? Por exemplo, fazendo uma análise, se você disser para mim que a barata é nojenta, eu concordo, porque é um animalzinho, um negocinho asqueroso, né? Não gosto da barata. Ah, mas eu não tenho problema em dar fim nela, não. Mas tem gente que não consegue, ela não consegue entrar dentro de casa por causa da barata. Ela não consegue porque... Por quê? O que que acontece, né? E no momento de indução, a pessoa é levada a trabalhar isso e ressignificar este momento para que ela possa ter uma vida normal. Algumas pessoas, Sueli, perguntam se o tratamento com a hipnose ele é imediato, definitivo ou se leva tempo. Eu iria te perguntar isso agora. Você ia perguntar? Eu ia perguntar. É uma pergunta que as pessoas fazem Recorrente, muito, né? Sim, sim. Olha só que interessante. A hipnose, ela tem efeitos imediatos, sim, tá? Porque a pessoa já sai do consultório com outro pensamento. Ela já sai decidida com aquilo que ela quer, né? Então, ela já sai transformando o jeito, mudando o jeito dela. Pensa, ela já sai dessa forma do consultório. E é interessante que o resultado da hipnose, ela vem agora, imediato, ele é duradouro, ele não é uma coisa que passa, ele fica, ele perdura, olha que interessante. E ele fica, ele perdura e ele vem acontecendo, trazendo lapsos dos seus pensamentos da vida que você teve, né? Por exemplo, um momento em que a sua mente me deu licença para trabalhar com ela, ou na verdade deu licença para você mesmo, para abrir a sua mente inconsciente e trabalhar o que tem lá dentro, ela vai trazendo lembranças da infância, né? Eu tive um caso, por exemplo, de uma paciente com 28 anos, com um problema de relacionamento com a mãe, ela não falava com a mãe, já tinha 4 anos. E quando ela foi passar comigo, eu fazendo essa pergunta e trabalhando, eu perguntei assim, você se lembra de alguma coisa muito legal, muito boa que a sua mãe fazia para você na infância? Não, nada. Não tem nada, ela não fez nada de Ela bom. não tinha memória positiva. Nenhuma memória positiva. Aí eu vou pensando, né? Vamos pensando comigo, né? Uma mãe cuida, né? Dá banho, amamenta, troca de roupa. Como não tem nada de bom? Não, mas eu não me lembro disso. A mãe dá papinha, a mãe leva para a escola, a mãe busca. A mãe faz algumas coisas e abre mão da vida dela para cuidar às vezes do filho e depois com o acontecimento da vida, talvez o comportamento da mãe vá mudando, mas não é porque deixou de amar, mas ela não se lembrava. E nesse dia eu fiz uma indução com ela, voltando um pouquinho para as coisas da infância dela, e isso foi numa sexta-feira, por exemplo, e ela tinha um retorno marcado comigo para a próxima sexta-feira. Na terça-feira, ela acordou de manhã, 6 horas da manhã, e foi levantar para fazer o leite do filho. E deu vontade nela de fazer um suco de mamão com laranja. Ela queria fazer um suco de mamão com laranja. E a hora que ela fez isso, ela falou, nossa, a Clemilda. Porque eu falei, por que você se lembrou de mim? Porque ela falou, e ela disse, porque a minha mãe fazia isso para mim quando eu tinha 5 anos de idade. Só estava esquecido, né? Só estava esquecido. Então ela começou a trazer e ela começou a fazer isso com o filho dela. No momento seguinte, não fala com a mãe? Não falo com a mãe. Que hora que a mãe vai trabalhar? De madrugada. Eu falei, então, pensa com a sua mente. Numa indução eu coloquei o desejo de voltar a falar com a mãe. Um belo dia ela acorda 3h30 da manhã. A mãe saía para trabalhar às 4, né? Então ela acorda às 3h30 da manhã. E ela pergunta... Ela começou a vivenciar. Ela começou a vivenciar, ela perguntou para ela, por que eu acordei esse horário? Né? E aí ela olhou no relógio, 3h30. Caramba, a minha mãe sai para trabalhar às 4. Então o que ela fez? Ah, quer saber? Eu vou perguntar para ela se ela quer que eu levo.
Ela pegou o celular, ligou para a mãe, mãe, eu tô acordada, quer que eu levo para o serviço? Imagina Bacana. que foi um momento De reaproximação. de reaproximação emocionante, né? Por quê? Porque durante as sessões a gente trabalhava momentos, infância, desejos, coisas boas. E durante a semana, durante aquele período de tratamento, ela foi trazendo mudanças comportamentais dela, valorizando, no caso, a mãe. Restabelecendo os vínculos, né? Restabelecendo os vínculos, exatamente. Eu quero te fazer mais 2 perguntas, mas eu quero saber uma coisa. Com relação ao medo de barata. Então, a pessoa fez a hipnose, ela se sente segura, fortalecida. Se ela passar por uma situação novamente em que ela fique em contato com a barata, né? Ela vai desenvolver o pânico novamente? Ou para ela aquilo vai ser natural? Como é que você acha que vai ser a reação da pessoa? Olha só, eu tive um caso no consultório que falava justamente disso, né? E a pessoa, no momento em que ela achou o momento do desespero dela, ela ressignificou aquilo. E quando ela ressignificou aquilo, eu pedi para ela, me fala novamente sobre a barata. Então, quando ela foi falar novamente sobre a barata, a mão já não transpirava mais. Já não dava mais taquicardia, medo, aquelas fobias todas. E aí eu perguntei na outra consulta, e como foi para você? Vou sair daqui e foi procurar vídeo falando de barata, coisa que antes não tinha condição de fazer, né? No terceiro encontro ele foi e ele disse, olha, matei uma barata. Então ele tinha superado isso, não, o medo não era mais estático, ele descobriu que não era medo, ele descobriu que o que ele tinha era esse asco, esse nojo da barata, né, que esse animalzinho traz pra gente, que é essa repulsa, né? Interessante. Então, este sentimento é comum com isso. O medo, pânico de travar e de perder coisas da vida, isso não, né? E isso interfere, Sueli, no relacionamento com pessoas, né? Porque a gente acha que está sendo perseguido, visto, olhado o tempo todo. E a barata é um bichinho que vive escondido, né? Ele vive escondido, está sempre escondido, observando a gente o tempo todo. Vou estudar mais sobre as baratas. Que interessante. Agora me fala uma coisa, com relação à violência, você falou da multiplicação da violência, que é uma coisa pacificada, né? A gente entende que a violência ela é multiplicada mesmo. Os casos de estupro, como é que você atende as mulheres que são vítimas de estupro? Como é que você cuida dessa mulher? Como é que você restabelece a autoestima dessa mulher? Olha, é uma ótima pergunta, porque é complicado, né? É complexo. Antes de eu me especializar em hipnose clínica, eu tive um caso e a menina, quando ela passou comigo, a pessoa que a violentou tinha sido presa, condenada, e aí a delegacia, a polícia, a cadeia, teve superlotação e eles precisavam soltar algumas pessoas e eles soltaram o estuprador, porque dos crimes cometidos era o menos pior. Olha que absurdo isso. Pois é. Que absurdo. E a menina não... Isso. Sim, não, é humilhante isso, né? É revoltante, mas ainda passamos por isso. E a menina não teve acordo, ela teve que sair do estado de São Paulo e vive uma constante fuga. Hoje não, né? Então, hoje, nos casos de estupros que eu tenho, a gente procura, dependendo da situação, dependendo das feridas, não é que a gente traz aquele caso do estupro de volta para que ela possa reviver, tá? De repente aconteceu numa infância, muito criança, ela não lembra disso, mas ela sabe. Tem uma criança de 10 anos que me procurou esses dias e eu falei, o que você sente, filho? Ela me disse, tia, eu me sinto suja. Uma criança de 10 anos, né? Ela foi violentada e ela se sente suja porque ela foi abusada nesse sentido. E para tirar isso da cabeça dessa criança, e um outro caso também que eu acompanho agora de 22 anos. Então tem situações, tem cenas e tem casos de que você ressignifica isso na pessoa para que a pessoa possa ter uma vida digna. Veja só, quem merece condenação, quem fez errado foi o estuprador. A mulher, ela é vítima, né? Mas a sociedade culpa a vítima sempre, né? E a gente acaba naturalizando isso, né? É por causa da roupa, é por causa do jeito, é porque deu trela. A mulher é sempre culpada, Sempre. né? Nossa, como isso machuca, né? Mas
Mas quando a gente trabalha, por exemplo, a questão da dignidade humana, da mulher no salto, no alto do salto, né? Eu costumo dizer assim, olha, Empoderamento, né? passa um batom e coloca um salto para ver se alguém te pega. Ninguém segura essa mulher. Mas aí a gente trabalha a questão da autovalorização, Visual, né? a visual, a questão da capacidade feminina, né? Hoje a mulher ela tem tomado lugar e espaço no mercado de trabalho, competindo com homens de igual poder, né? Em algumas empresas ainda desvalorizada, né? Muito, muito. A diferença salarial é É gritante. absurda, é gritante. E aí é que tá, às vezes é a gente que submete isso, né? A partir do momento em que você não aceita isso e você começa a trabalhar a sua qualificação, o seu jeito, você percebe que você é capaz. Eu vou fazer uma consulta aqui, porque eu fiquei interessada. Eu tenho alguns meninos, eu atendo alguns meninos que foram estuprados pelo pai, né? E eles têm eles têm uma relação com o pai de afetividade. Eles não conseguem mensurar o tamanho da violência que eles sofreram. Então, pelo que você está me falando, essa criança vai adormecer esse trauma e ele vai desenvolver lá na frente, confere? Confere, é isso mesmo. O que que acontece? Ele não enxerga erro, ele não enxerga que foi violentado, ele enxerga como uma questão de amor, né? O pai ama tanto que quer dormir junto. Olha, quando a gente fala do autoconhecimento, é isso. Quando você pergunta, é correto isso? Claro que é. Você faria com seu filho? Imagina, de jeito nenhum. Então, quando você inverte as perguntas, isso muda. Mas cedo ou mais tarde é comum, essas coisas elas não são eternas. Um dos dois vai, né? Ou encontra um outro relacionamento, ou se apaixona por né? Porque o sentimento, a paixão, a química aparece. E aí o pai afasta, o filho afasta, de alguma forma acontece aquele afastamento. No início, a dor da separação ela é tão forte que a pessoa chega a pensar em suicídio, em automutilação, em desespero, porque não consegue perder aquele que está fazendo tão bem para ele, na cabeça dele. Faz tão bem para ele que está machucando o afastamento. Então, ele quer perto, então ele aceita ser humilhado, ele aceita ser abusado, porque ele quer o outro ser perto. Percebe a mudança de mente aí? E essa pessoa vai ter dificuldade, sim, de relacionamento com amizade. Essa pessoa vai ter dificuldade com comportamentos com outras pessoas. Essa pessoa vai ter dificuldade de desenvolvimento profissional, Sueli. Ele pode fazer uma faculdade. E a sociedade perde, né? A sociedade perde. Então, nós temos aí pessoas maravilhosas, pessoas que amam tanto que é capaz de abrir mão da própria vida pelo outro. Olha o tamanho disso. Ah, eu tô adorando, mas nosso tempo está acabando. Sério? Mas eu vou repensar a questão da hipnose. Eu acho que eu vou adotar lá para atender minhas mulheres. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vai ser um prazer, Sueli. Mas aí eu agradeço muito a sua presença, fiquei bastante feliz. Gostei de conhecer um pouco mais, né? Você pode fazer suas considerações finais aí. Ah, obrigada. Eu quero dizer que a hipnose não tem a ver com religião, viu? Muitas pessoas falam isso, é espírito, é católico, é mesa branca, mesa preta. Gente, não tem nada a ver, porque trabalha com o seu consciente, trabalha com a sua vida, com a sua história. Faz regressão, é a sua vida, é a sua infância, é a sua história de gestação de 1 ano, de 2 anos, é a sua vida. Então, eu vou estar à sua disposição para o que precisar. Eu atendo hoje na Psicotia, é uma clínica de especialidade de saúde emocional que fica em Cotia. Então, se você pesquisar aí no Google, coloca lá Psicotia Cotia, que vai aparecer o telefone, os dados da clínica e entre em contato, vai ser um prazer atender vocês, viu? Obrigada, viu, Sueli? Um prazer, adorei. Foi muito importante essa matéria, né? Foi bem interessante, me abriu os olhos para algumas questões. E a gente se vê na próxima e agradeço a minha cabeleireira Rose Rocha. Até mais.